acha que um produto, para ser sustentável, tem que custar mais caro? Você acredita que a comunicação de um produto, por ele ser mais sustentável, tem que ser diferente do resto da comunicação da sua organização? Você acha que seu cliente valoriza ou não o produto por ele ser mais ou menos sustentável? E inovação e sustentabilidade são coisas que andam juntas? Criatividade, inovação e sustentabilidade são todos elementos importantes para o futuro dos negócios? Bom, se você tem alguma dessas dúvidas, esse talk é para você. Meu nome é Rosária Delgaudio, sou especialista de comunicação e sustentabilidade e nesses minutinhos aqui a gente vai conversar sobre alguns mitos e verdades envolvendo comunicação e sustentabilidade. A gente sabe que o nosso mundo precisa de soluções inovadoras para alimentar os futuros 10 bilhões de habitantes. Mas a gente sabe também que a gente tem que cuidar muito bem dos recursos naturais e a gente tem que equilibrar, né, o atendimento das nossas necessidades com a preservação da vida no nosso planeta. Como fazer isso tudo é um grande desafio, mas juntos a gente pode pensar em algumas soluções. Vamos lá? Bom, pessoal, a gente sabe que tem muito desafio pela frente e que a nossa jornada, né, para fortalecer a nossa grandeza, para gerar ainda mais valor, para a gente sobreviver e para a gente presentear o mundo com a nossa criatividade, a gente tem que buscar soluções inovadoras e isso muitas vezes vem de estarmos juntos. É sobre esses pontos, né, de como construir um negócio sustentável, de como a sustentabilidade pode ser criativa, de como a inovação pode ajudar a sustentabilidade, de como a gente pode comunicar melhor a sustentabilidade, que a gente vai conversar. Eu já comentei, né, que eu sou uma profissional de comunicação e de sustentabilidade, tenho aí mais de 25 anos de experiência, trabalhei na minha carreira aí, tanto em indústria pesada, como mineração, quanto varejo, quanto serviços de mobilidade, e hoje eu dou aula, né, sobre comunicação e também sobre sustentabilidade e atuo como conselheira. E estou, né, já há algum tempo muito próxima aí da equipe da Transcriativa, entendendo, né, como o nosso Borogodó, como a nossa criatividade pode fazer a diferença no planeta. E estou muito feliz aqui de estar no Borogodó Day e depois ver esse conteúdo aí disponível na Borogoteca. Mas vamos falar um pouquinho sobre o nosso tema. O que eu escolhi falar hoje aqui com todos nós, né? Assim, a minha ideia é que a gente possa explorar alguns mitos e algumas verdades que envolvem a questão de comunicação e de sustentabilidade. A gente sabe que comunicação é fundamental para o sucesso de qualquer empreendimento. Aliás, comunicação é fundamental para nós como humanidade. Se a gente não tivesse aprendido a compartilhar os nossos pensamentos, as nossas impressões e os nossos sentimentos, a nossa sociedade não teria evoluído. Então a comunicação é o que cria vínculos, é o que permite a gente compartilhar aprendizados, experiências, sentimentos e informações. Então, a comunicação é algo muito importante do ponto de vista humano e dentro de uma organização ela é mais fundamental. Porque todas as organizações, sejam pequenas, micro, grandes, médias, globais, elas nascem com um objetivo de perenidade, um objetivo de entregar valor aí para a sociedade e para os acionistas e atender uma demanda das pessoas. E para isso, elas precisam definir estratégias. E quando uma estratégia é definida, né, e a gente tem que lembrar que estratégia é escolha, né, na hora que eu penso onde eu quero chegar e como eu vou chegar lá, eu estou fazendo um desenho estratégico, essa estratégia ela precisa ser comunicada. As pessoas precisam entender, elas precisam saber e precisam estar juntas para poder chegar nesse destino final. Então a comunicação ela é muito importante para que nós, seres humanos, vivamos em comunidade e é muito importante para as organizações para que de fato as estratégias, as conquistas, os desafios sejam compartilhados com todos. Então, comunicação, que é uma das minhas grandes paixões, é algo extremamente importante, extremamente relevante para a gente e para as organizações. A gente também vem
tomando cada vez mais consciência de que a gente precisa desenvolver um novo jeito de fazer negócios, que aquela economia que a gente estava acostumada, né, de extrair os recursos naturais, transformá-los em produtos e serviços, e depois descartar e depois isso gerar resíduo, esse tipo de economia, ele está levando ao esgotamento dos nossos recursos naturais. Então é importante a gente pensar outras formas de atender as necessidades dos seres humanos, pensar numa outra economia, né, e muita gente às vezes fala da economia circular, que é aquela economia que aprende com o conceito da natureza de que não tem resíduo, né? Na natureza não existe o conceito de resíduo, não existe o conceito de descarte, tudo é reaproveitado. Então a economia circular, ela é uma proposta, né, de que a gente possa fazer, né, o atendimento das nossas necessidades usando design, usando tecnologia, usando criatividade, para que os produtos sejam feitos gerando o menor impacto possível e maximizando aí a sua utilização, mesmo depois que eles deixem de ser produtos. Muito teórico? Nem tanto. Eu trabalho numa empresa de varejo de moda que lançou a primeira camiseta desenhada para ser reciclada do mundo, uma camiseta com um certificado chamado Cradle to Cradle, e esse certificado atestava que depois que o cliente não quisesse usar mais essa camiseta, ela poderia ir para uma compostagem ou ser totalmente reciclada, se reintegrando no ciclo natural do algodão ou de outros cultivos, e assim não impactando tanto a natureza. Esse pequeno exemplo mostra para gente que a gente pode olhar para tudo que nos rodeia e pensar como aquilo poderia ser feito diferente, como aquilo poderia diminuir o seu impacto negativo e potencializar o seu impacto positivo. Mas para isso tudo, a gente precisa de algumas questões. Primeiro, a gente precisa pensar em inovação. A gente precisa conhecer muito bem os nossos processos, os materiais, entender tudo que está envolvido ali na produção daquilo que a gente está fazendo e pensar, tem um jeito melhor de fazer? E aí a curiosidade e a criatividade são primas irmãs desse desafio. Porque na hora que você começa a perguntar, tem um jeito diferente? Por que a gente sempre usou tal material? Por que a gente sempre fez tal processo? Será que a gente pode fazer isso usando menos recursos? Será que esse recurso, depois que ele for utilizado nesse produto, ele pode ter um outro fim? Na hora que a gente começa a fazer esse tipo de questionamento, a gente começa a inovar e começa a abrir possibilidades para pensar do diferente. Agora, essa decisão, ela não pode ser uma decisão de um grupo pequeno, ela não pode ser a decisão de uma pessoa. A gente precisa, né, inspirar as pessoas, a gente precisa trazer as pessoas para próximo e precisa também contar para o nosso cliente, para o nosso consumidor, que aquilo é diferente, que aquilo tem uma história e uma história muito bacana. É aí que entra a beleza da comunicação, aí que entra este vínculo, né, entre comunicação e sustentabilidade. Parece muito evidente quando a gente fala assim, mas não é tanto. Existem, inclusive, alguns mitos e verdades sobre comunicação ESG e a gente vai falar sobre alguns desses mitos e verdades aqui para a gente refletir como a gente pode seguir evoluindo e pensando em gerar riqueza, valorizar a nossa iniciativa, nos abastecermos daquilo que a gente precisa, mas sem gerar mais pressão sobre o planeta, sobre a biodiversidade, pensando em como de fato a gente coabita o planeta e tira o que a gente precisa, mas sem prejudicar a sobrevivência de outras espécies. Vamos lá, então a gente vai começar agora a falar sobre cada um desses mitos. Quando a gente fala de produto sustentável, existe uma certa ideia em algumas pessoas, às vezes até um preconceito, de que um produto, por ser sustentável, ele tem que custar mais caro. Isso parte de uma ideia, então, de que a sustentabilidade tem um preço. E, na verdade, a sustentabilidade tem que ser um valor, né? Ela tem que ser um jeito de ser, um jeito de atuar no mundo. Mas, tirando isso, né, o que eu queria falar é sobre esse mito de que um produto sustentável tem que custar mais caro. Não necessariamente. Quando você entende profundamente os materiais, quando você revisa o processo, um produto sustentável pode, inclusive, custar mais barato. Imagina, por exemplo, se a gente olha para as questões de energia, uso de água, de matérias-primas, se a gente desenvolve um processo onde tem menos perdas e menos resíduos, esse processo ele vai ser um processo mais econômico, mais produtivo, e com isso, não necessariamente o produto vai ser mais caro. Ele pode ser mais sustentável, ele pode gerar menos impacto sem necessariamente custar mais caro. E às vezes é uma questão da gente criar parcerias.
é uma questão da gente entender como a nossa cadeia de valor funciona, como estão os nossos, de onde vêm as nossas matérias-primas, como a gente trata essas matérias-primas, como a gente vai distribuir esses produtos. Será que tem um jeito de transportar esses produtos que é mais sustentável e mais barato? Então, são todas questões que, quando você está pensando num produto e quer que ele seja mais sustentável, tem que ser levadas em consideração. Então, matérias-primas, o processamento dessas matérias-primas, a distribuição, o uso e o pós-consumo. Quando você pensa em todo esse ciclo do produto e busca, né, alternativas, pode ser que o seu produto sustentável ou mais sustentável, ele custe até mais barato do que um produto convencional. Então, o convite que fica é para a gente pensar o tempo todo em como evoluir, como inovar, como buscar outras fontes de matérias-primas. E para isso, né, gente, tem muita pesquisa sendo feita. Há poucos dias eu tive a oportunidade de fazer uma expedição na Amazônia e visitei o Centro de Biotecnologia em Manaus, onde estão sendo desenvolvidas várias matérias-primas que, além de utilizarem os recursos da floresta, estão contribuindo para manter a floresta de pé e gerar riqueza para as comunidades que habitam lá a região. Então, ali tem solução, tem pesquisa, tem ciência pura sendo feita e nessa ciência pura certamente pode ter soluções para os nossos desafios. E aí entra de novo a importância da comunicação, da gente procurar essas fontes, falar do que a gente está buscando e se conectar, né? Buscar alternativas, não necessariamente nas mesmas fontes, mas talvez em fontes alternativas, e com isso a gente vence esse primeiro mito de que um produto, para ser sustentável, tem que custar mais caro. Sabe uma outra coisa que eu já escutei algumas vezes na vida? Que o cliente não liga para essa história de sustentabilidade, que quando ele está pensando ali na compra, ele está pensando no preço, ele está pensando no acesso, ele está pensando na facilidade, no problema que aquele produto dele vai resolver, né, que aquele produto que ele vai comprar vai resolver. E aí, esse é um outro mito que é bacana da gente falar. Todas as pesquisas, principalmente com jovens, mas com consumidores em geral, mostram uma preocupação crescente das pessoas com a forma como os produtos estão sendo feitos, com o tipo de matéria-prima, com o tipo de processo e com o tipo de impacto que aquele produto pode gerar. Agora, é claro que também um consumidor não vai deixar, não quer pagar mais caro por um produto mais sustentável. Ele entende muitas vezes que aquele produto ele precisa evoluir, mas pagar um pouco além muitas vezes não está na condição daquele consumidor. E aí você tem várias discussões, né? Tem pessoas que defendem então uma redução do consumo e tem pessoas que defendem que você trabalhe internamente para que o seu produto sustentável não custe mais caro. E eu acredito que nessa segunda alternativa de que sim, é possível desenvolver processos e matérias-primas para que produtos sustentáveis não custem mais caro e o consumidor tenha cada vez mais poder de escolha entre produtos que fazem, cuidam, né, dos seus impactos, reduzindo seus impactos negativos e melhorando os seus impactos positivos. Mas essa questão de que o consumidor não liga para a sustentabilidade é um mito, né? Podendo escolher e tendo acesso, cada vez mais as pessoas fazem a opção por produtos mais sustentáveis. É só observar que até mesmo grandes supermercados estão ampliando, por exemplo, a sua oferta de produtos orgânicos. Estão ampliando a possibilidade de você reciclar embalagens. Então, são todos movimentos que mostram, né, que as empresas estão cada vez mais atentas e o consumidor cada vez mais consciente de que o que ele consome, o que ele coloca na roupa, do que ele coloca como alimento dentro do corpo, tem um potencial de gerar um impacto. Então, como esse impacto pode ser reduzido? Então, é um mito que o consumidor não liga para a sustentabilidade, mas a sustentabilidade é um fator de decisão de compra como outros. Então a gente tem que cuidar da qualidade do nosso produto, do preço, do acesso, da facilidade, de estar no momento certo em que o cliente precisa, e para isso a gente tem que fazer o nosso dever de casa de oferecer um produto cada vez mais sustentável. Outra coisa que eu já escutei também
é até um certo cansaço das pessoas falando assim, quando eu vou comunicar sustentabilidade, eu tenho que comunicar de um jeito diferente. Quando eu vou comunicar que um produto é mais sustentável, eu tenho que usar um tom de voz diferente, eu tenho que usar uma iconografia diferente, eu tenho que usar até um ritmo num vídeo um pouco diferente. Bom, gente, a sustentabilidade, ela precisa de um repertório, ela precisa de cuidado, ela precisa de muita verdade para a gente não correr o risco de fazer o greenwashing, ou seja, maquiagem verde, dizer que uma coisa é e ela não ser, né? Mas a gente tem que comunicar a sustentabilidade com um tom de voz da marca, né? Imagina que uma marca está acostumada a conversar, né? Ou um produto, ele tem um determinado jeito de se apresentar, e aí ele muda, né, do dia para a noite, o consumidor vai ficar perdido, né, o nosso cliente vai ficar perdido. Então, o mais importante é a gente desenvolver uma estratégia de marca, um tom de voz, uma iconografia e um jeito de contar, né, não só com storytelling, mas com story doing, as características sustentáveis de um determinado produto e serviço. Mas isso muito atrelado ao que é a personalidade da marca, o que é a nossa personalidade enquanto companhia. Porque senão o consumidor vai achar que são coisas muito diferentes. Nós vamos olhar para uma determinada iniciativa e vamos pensar, mas isso é de tal organização? Isso é de tal empresa? Nossa, mas que diferente. Não, isso não pode acontecer. A comunicação e a reputação se constroem cada vez mais com verdade, com consistência, com ser genuíno. Então, é muito importante que a gente alinhe, né, o discurso de sustentabilidade ao discurso da marca, que seja tudo percebido como com unicidade e com coerência e com consistência. Aí sim, a gente começa a ganhar o jogo da comunicação, inclusive a comunicação da sustentabilidade. Outra coisa que eu escuto bastante também é: inovação e sustentabilidade podem andar juntas? Não só podem, como devem. Para você pensar em melhorar um processo, em inovar num produto, em inovar num serviço, a gente tem que ter esse mindset de inovação, e inovando a gente consegue trazer novos materiais, reduzir o uso de matérias-primas, usar o design, usar a criatividade para de fato ter produtos e serviços cada vez mais sustentáveis. Então, a gente está falando aqui de sim desenvolver uma mentalidade inovadora, uma mentalidade sustentável, uma mentalidade conectada com o nosso tempo, uma mentalidade que de fato ajude a gente a buscar as soluções que a gente tem. E quando a gente fala de inovação, a gente costuma pensar em inovação só como tecnologia. Sim, tem uma parte importante de tecnologia envolvida, mas, sobretudo, a inovação ela precisa da curiosidade. Ela precisa daquela pergunta, mas por que a gente faz sempre desse jeito? Será que não tem um jeito diferente de fazer? E aí vem, esse jeito diferente, ele é viável do ponto de vista financeiro e é desejável, atraente para as pessoas? E aí, no conjunto, né, na interseção de ser tecnologicamente viável, economicamente possível e atraente para o mercado, que residem as melhores inovações. E, como a gente está falando, a gente tem que pensar em como desenvolver produtos e serviços cada vez melhores para o planeta e melhores para as pessoas. Então, inovação e sustentabilidade, sim, andam juntas, e, estando juntas, são caminhos, abrem caminhos importantes para a gente gerar as transformações necessárias para a nossa